14 de janeiro de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Portanto, nós estamos de leitura diária. O tema da lição esta semana, o Pai enviou o Filho. Vejamos que na explicação calviniana, na perspectiva das Escrituras, o envio do Filho não nasce da reação humana, mas do decreto eterno e soberano de Deus. Antes da fundação do mundo, o Pai já havia determinado que o Filho seria o Cordeiro. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito aplica. Não é o homem que move Deus, é Deus quem, por sua graça irresistível, move a história para cumprir seu propósito redentor. Vejamos que isso nos ensina humildade, segurança espiritual. Humildade porque não fomos nós que iniciamos a salvação. Segurança porque aquilo que Deus planejou na eternidade, Ele sustenta no tempo. A igreja vive, lidera e serve, não baseada em méritos humanos, mas na fidelidade do Deus que enviou o Filho. O tema desta quarta-feira é Deus nos amou primeiro enviando o seu Filho. O texto está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. É muito importante que você continue ouvindo esta palavra. Seja abençoado, seja curado, seja tocado por Deus aonde você estiver. Quero te pedir, me ajude a compartilhe este link, compartilhe esta mensagem, mande para alguém, seja um canal de bênção, tem alguém precisando ouvir esta palavra. E através desta palavra vai ganhar conhecimento espiritual, edificação espiritual, maturidade e poderá se aproximar um pouco mais de Deus, pois esta palavra é viva. Vejamos, João escreve a uma igreja que precisava reaprender o que é amor verdadeiro. Em um tempo de confusão doutrinária, ele aponta para a origem do amor, Deus. O apóstolo não começa dizendo o que fazemos, mas o que Deus fez. Ele destrói qualquer ideia de mérito humano e revela que o amor cristão nasce de uma iniciativa divina. Portanto, o amor bíblico não é sentimento, é ação redentora. Ele se revela no envio do Filho. Antes de qualquer resposta humana, Deus já havia decidido amar. Glórias a Deus. Antes de qualquer resposta humana, Deus já havia decidido amar. Portanto, aqui há uma doutrina que entendemos o seguinte: o amor de Deus para com o ser humano é incondicional. Não tem o que o ser humano faz ou deixa de fazer que vai alterar ou diminuir o amor de Deus por ele. Porém, a salvação em Cristo Jesus, a vida eterna em Cristo Jesus, essa é condicional. Salvos serão apenas aqueles que crer no Filho e permanecer até o fim. Então receberão uma coroa da vida eterna. Mas Deus é amor. Antes de qualquer resposta humana, Deus já havia decidido nos amar. O amor que salva não nasce no coração do homem,
nasce no trono de Deus, ou seja, nasce no coração de Deus. Te pergunto, se Deus nos amou quando nada merecíamos, como podemos tratar o amor como algo superficial hoje? Portanto, para a igreja, isso corrige a motivação do culto. Os líderes, as lideranças devem entender que isso redefine ministério. A sociedade deve entender que isso confronta o egoísmo. Não amamos para sermos aceitos, amamos porque fomos alcançados por este amor. Nós não temos capacidade de nós mesmos de amar. Amamos porque o Espírito de Deus nos é dado em nossos corações. Amamos porque Ele decidiu nos amar primeiro. O amor de Deus é soberano e iniciador. Nisto está o amor, não em que nós o tenhamos amado a Deus. João é enfático. O amor não começa em nós. O ser humano estava morto em deleites e pecados. Deus não reagiu ao nosso amor. Ele gerou o amor. E aqui vimos a soberania divina em ação. O Pai toma a iniciativa sem ser provocado, sem ser influenciado. E isso revela um amor que não depende de circunstância, mas de propósito eterno. Vejamos a igreja. A igreja precisa parar de medir o amor de Deus pela circunstância. Líder, sirva, não para ser reconhecido, mas porque foi formado primeiro. A sociedade precisa entender que o verdadeiro amor não exige troca, ele se entrega. O verdadeiro amor não é interesseiro, ele ama sem exigir nada em troca. Portanto, vejamos, o envio do Filho revela a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho no tempo exato, como está em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Romanos 5, versículo 6, nada foi improviso. O cenário estava pronto, o domínio romano facilitava o acesso, a língua grega permitia comunicação ampla, o judaísmo aguardava o Messias, a Trindade em perfeita harmonia executou o plano redentor. O verbo enviou aponta para comissionando autoridade e missão. Cristo é o eixo da história. Antes dele, expectativa. Depois dele, testemunho. Deus nunca se atrasa. O tempo da dor não invalida o plano eterno. A liderança aprende a confiar mais no calendário de Deus do que na pressão humana. O Filho enviado é a propiciação pelos pecados. Jesus não veio apenas ensinar, mas substituir. A propiciação fala de satisfação da justiça divina. Na cruz, o amor e a justiça se encontraram. O pecado foi tratado, a ira foi satisfeita, a graça foi liberada. O Espírito Santo aplica esta obra convencendo do pecado, gerando arrependimento e fé. A igreja prega a cruz, não apenas motivação. Portanto, nós como igreja devemos pregar cruz, não apenas motivação. Liderança, líderes, entendam que devemos viver de arrependimento diário. A sociedade deve entender que encontra esperança real, não nos discursos vazios, mas na presença de Deus. O amor recebido gera um amor praticado.
O amor recebido gera um amor praticado. Se Deus nos amou assim, devemos amar uns aos outros, como está no capítulo que lemos, capítulo 4, versículo 11. Esse amor lança fora o medo. No versículo 18 do mesmo capítulo, onde o amor de Deus governa, o medo não domina. Os relacionamentos só serão restaurados na igreja quando as lideranças passarem a ser mais pastorais, espirituais e menos autoritárias. Uma fé que impacta família, cidade e geração. Aí então nós veremos o agir de Deus dentro da sociedade através da igreja. Portanto, nós já estamos indo para a conclusão. Portanto, a 1 de João, capítulo 4, versículo 10, nos mostra que o amor é um ato soberano, sacrificial e redentor. O Pai envia o Filho se entrega, o Espírito Santo aplica. A salvação nasce em Deus, passa pela cruz e chega ao coração humano. Se fomos alcançados por um amor tão profundo, que tipo de cristãos estamos revelando ao mundo? Se fomos alcançados por um amor tão profundo, que tipo de cristãos estamos revelando ao mundo? O mundo não precisa de uma igreja poliglota. O mundo não precisa de uma igreja que canta. O mundo não precisa de uma igreja que prega, que discursa. O mundo precisa de uma igreja separada, de uma igreja santificada, de uma igreja que ama sem fazer exceção, amar como Deus nos amou, sem esperar nada em troca. E isto é a divisa do cristão. A identificação do cristão não é a sua carteira de membro, não é o seu encargo ministerial, mas sim a sua atitude movida pelo amor a Deus e ao próximo. Portanto, neste estudo, Deus nos chama à gratidão, à confiança e à obediência. O mesmo Deus que planejou a redenção na eternidade continua governando a história hoje. Quem foi amado pela cruz não pode viver indiferente ao chamado do céu. Nós temos como objetivo aqui é levar você, caro ouvinte, a entender, a reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus, fortalecendo a fé, o ministério e o testemunho cristão na atualidade. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém.